O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, estamos aqui novamente para investir na sua tranquilidade financeira e nós aqui do Trocando em Miúdos sabemos que você gosta de conhecer um pouco do que acontece ao seu redor em termos econômicos e financeiros. Conforme prometemos anteriormente, vamos falar hoje sobre inflação. E por quê? Tem alguns temas que são recorrentes: PIB, Produto Interno Bruto, inflação, desemprego e endividamento. Eles estão sempre cercando a nossa vida financeira. Então hoje a gente vai conversar sobre a inflação, mais especificamente a inflação no Brasil no ano de 2013. Só que para isso, vamos começar reapresentando o conceito de inflação. O que é inflação? É um aumento sistemático de preços. Como é que a gente acompanha a inflação? A gente usa índices de inflação. E o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, é a medida oficial de inflação no Brasil. Como todo índice, esse é um parâmetro, uma medida. Não é a única e não necessariamente é a mais correta, mas serve de base para medirmos a inflação, porque todos os meses o IPCA, quem calcula o IPCA, que é o IBGE, tem uma equipe que vai às ruas e pesquisa o preço de uma série de produtos, seguindo sempre os mesmos locais de compra, o mesmo produto ou produto muito similar. E isso dá credibilidade ao índice. E, um parênteses, aqui no Brasil os índices de inflação são calculados de maneira muito séria e tecnicamente correta. Imagine, e por que eu digo isso? Você imagine o seguinte: garrafa d'água. Se num determinado mês a gente coloca no índice o preço da garrafa de água de 200 ml comprada no supermercado e no outro mês calculamos o índice com o preço do copo de água vendido em um restaurante, já não deu certo. Então, a gente já explicou os índices anteriormente e podemos voltar a eles a gente pode usá-los com tranquilidade. A gente até pode, se você quiser, a gente pode explicar de novo como é que são calculados os índices. Mas aí você escreve para a gente faz um programa sobre isso, tá? O que eu preciso hoje é que você acredite, que você confie que as medidas de inflação no Brasil são corretas, que as medidas de inflação no Brasil são confiáveis. Muito bem. Em 2013, a inflação brasileira medida pelo IPCA ficou em 5,91% ao ano. Você levanta da poltrona e vai embora. Essa mulher só fala bobagem. A escola das crianças aumentou 8%, o restaurante onde nós quatro aqui em casa almoçávamos por menos de 100, agora nós estamos pagando de 180 a 200 reais. O preço da manicure subiu, tudo subiu. Volte, meu senhor, volte, minha senhora. Vocês têm toda a razão. A inflação de 5,91% foi a inflação oficial, que é o aumento médio dos preços. Só que dentro desse conjunto, a maior alta foi no setor de alimentos. 10% de aumento no setor de alimentos. E isso na média. Então, se considerarmos o preço da comida em casa, subiu um pouco menos. Aquilo, o arroz, o feijão, a carne, o sal, o gás de cozinha. Agora, se nós considerarmos o preço da comida fora de casa, essa subiu mais ainda, tá? O aumento em casa ficou 8,48% no ano e o aumento fora de casa foi muito maior, tá? O que é essa alimentação fora de casa? Eu não estou falando restaurante gourmet, eu estou falando o PF, eu estou falando o restaurante por quilo, eu estou falando do restaurante que você come de segunda a sexta, porque não tem mais tempo de ir em casa comer ou ir em casa fazer
a comida, tá? Então, isso aumentou bastante, porque além dos preços da carne, do açúcar, do sal ter aumentado, ainda aumentou o custo do aluguel, onde o restaurante está instalado, aumentou o custo dos funcionários que prestam serviço ao restaurante. Esse aumento fora de casa, então, foi maior, foi 10,7%. E veja bem, eu não estou colocando aqui as churrascarias, o restaurante japonês, tá? O restaurante gourmet. Eu estou colocando aqui aquele comer fora de casa de todos os dias, certo? E por que isso aumentou? Além de todos os fatores que eu já levantei, já falei para vocês, é porque também mais pessoas estão indo comer fora de casa e lei da oferta e da procura. Eu tenho mais gente indo comer fora de casa, a oferta está menor, é claro que os preços vão subir. Você não precisa ficar decorando o número aí, porque esse aumentou 8, aquele aumentou 10, o outro aumentou 5, tá? O que você precisa ter registrado que a alimentação é um dos itens que mais aumentou de preço em 2013, tá? E aí a gente começa a ver os componentes inflacionários que vão empurrar tudo para cima, tá? Porque quando a carne aumenta, não é só porque o boi aumentou, mas é que produzir a carne está mais caro, transportar essa carne está mais caro. A mesma coisa acontece com as frutas e com as verduras. Mas as frutas, quando chove muito ou quando tem muita seca, fruta e verdura cai, sobe de preço. Mas depois volta a cair, certo? O que acontece é que você tem um conjunto de preços na economia, desde as carnes, as frutas, as verduras, até o trabalho de produzir essas carnes, essas frutas, essas verduras, essas refeições prontas, até a questão imobiliária, que está muito valorizada no Brasil, então o aluguel está muito caro, e a questão da mão de obra. Lembra o programa passado? Eu falei que tem bastante serviço sobrando? Então, cozinheiro para restaurante, garçom para restaurante, está sempre faltando, e com isso os salários estão subindo, e estão subindo mais do que a inflação, tá? Então, aí, a inflação, que a gente está falando sobre aumento de preço, ela é puxada por alguns elementos. Outras coisas subiram menos, por exemplo, o combustível e a energia. Mas a gente já volta a falar sobre o combustível e energia. Terminando essa questão de alimentação fora de casa. Como a gente já fez vários programas sobre alimentação fora de casa, eu tenho muita tranquilidade ao afirmar: você é um dos responsáveis pelo aumento de preço, especialmente preço de comida. Sabe por quê? Se os preços estivessem tão caros, mas tão caros mesmo, a gente não ia ter fila na porta dos restaurantes aos domingos, certo? Então, para de reclamar que o preço do restaurante está muito caro se você continua indo lá, tá? Ou reclame e não vá lá, procure um lugar mais barato para comer, certo? Bem, o outro item da inflação que aumentou bastante e que você ajuda e ajuda bastante é o item despesas pessoais. Por quê? Nesse item despesas pessoais, que subiu 9%, aqui estão incluídos cuidado com o corpo e com a mente, barbeiro, manicure e cabeleireiro, shampoo, sabonete, creme. E creme aqui é aqueles cremes dos mais variados tipos e das mais variadas promessas, porque você sabe que creme não vende beleza, né? Vende a esperança de você ficar melhorzinho um pouco. Esses itens todos subiram acima da média. E sabe por que esses itens subiram? Shampoo, creme, cabeleireiro, manicure? Porque o poder aquisitivo da população aumentou. Então, eu tenho mais pessoas usando esses serviços pessoais e mais pessoas comprando esses produtos que muitas vezes são supérfluos. Lembra quando eu mandei lá no programa anterior você cortar itens supérfluos? Que tal não comprar mais aquele batom que custa R$70, substitui por um de 20? E olha que se você procurar bem tem até batom de 7, mas também aí tem uma questão de qualidade envolvida. Tá? Então, quando a gente está falando de supérfluo, está falando de cortar gasto,
Nesse item que a inflação subiu mais, tem como a gente trabalhar, tá? E por quê? Como teve um aumento de demanda, claro que quem oferece esses serviços, quem fabrica esses produtos, acaba aumentando o preço, tem margem para aumentar o preço. É a tal da lei da oferta e da procura. Todo mundo quer manicure sexta e sábado, é claro que vai aumentar o preço da manicure. Todo mundo quer creme anti-rugas que promete rejuvenescer você 10 anos em 10 dias. Então, o comerciante pega, começa a criar umas maluquices lá e vende, porque sempre vai ter alguém que vai acreditar, né, de que 10 dias de creme vai deixar você 10 anos mais nova, certo? E pagam mais por isso. Ou seja, nesse item serviços pessoais, de novo, você é um cara inflacionário, porque você se sujeita a pagar mais. Eu não estou dizendo para você lavar o cabelo com sabão de lavar roupa. Eu estou dizendo para você ser razoável e perceber que não existe tanta diferença assim entre um shampoo de R$80 e um shampoo de R$40, certo? E eu quero avisar os senhores e senhoras que isso não é mais uma prerrogativa feminina, porque está cheio de homem aí achando que vai passar um shampoo e o cabelo não vai cair, certo? Enfim, essa esperança acaba gerando bastante inflação, tá? Bom, aí o resto dos itens da inflação, o que subiu menos? Energia e gasolina. Por quê? Porque esses são preços controlados, certo? E esses preços controlados são, digamos assim, o governo que deixa ou não deixa aumentar, certo? Então, eu não vou chatear vocês com todos os itens que compõem a inflação, certo? Mas você quase saiu da sala quando eu falei que a inflação tinha sido só 5,91%. Mas você precisa entender que tem preços livres que estão subindo bastante e tem preços controlados que não estão subindo tanto assim. Um outro item que subiu bastante foi educação, certo? Com colégio e educação de filho não se brinca, então você acaba pagando mais caro a escola dos seus filhos. Mas bom senso existe. Se o piá não vai para a escola, mata a aula, reprova, ou para não reprovar você tem que gastar um caminhão em professora particular, quem sabe se o orçamento está apertado, está na hora de pensar um outro colégio mais barato, ou então o colégio público. Por quê? Porque parece que esse menino não está aproveitando o sacrifício que a família está fazendo para mantê-lo na escola particular e na escola cara, tá? Além disso, tem que ver lá a aula de inglês, o jiu-jitsu, o balé e todos aqueles outros cursos que as crianças fazem. Isso também sobe, isso também está lá na inflação e isso também você pode controlar. Então, finalizando essa questão de inflação. Inflação é aumento sistemático de preço. De um lado, você tem os preços livres e esses preços livres estão subindo mais, que é a alimentação, que é o que mais subiu, os cuidados pessoais, que é o que mais subiu, certo? Depois, do outro lado, a gente tem os preços controlados e esse o governo tem segurado, pro bem e pro mal, né? Porque resolve um problema hoje, mas sabe-se Deus o que vai ser amanhã. Tá todo mundo vendo aí a Petrobras no jornal com uma série de problemas, certo? Então, esses preços controlados não estão subindo tanto e em 2013 tendem a não subir porque é ano de eleição, tá? E, finalmente, esse aumento de preço parece que vai continuar, especialmente se a economia continuar aquecida, especialmente se a gente tiver bastante gente trabalhando. Agora, por que isso acontece? A gente já conversou no passado nos programas de competitividade e vamos voltar a conversar sobre isso em outros novos programas sobre competitividade. O que importa hoje é você saber que a inflação está aí, a inflação está presente e você tem que tomar cuidado porque o Brasil tem uma memória inflacionária muito forte. Os mais velhos, quem tem mais de 30 anos, 35, sabe como é difícil conviver com a inflação.
Então, aprenda bem e em próximos programas ensinamos você a cuidar do seu dinheiro mediante a inflação, certo? Invista em sua tranquilidade financeira.